Muito boa noite, estamos em direto, seja bem-vindo ao Juízo Final. Hoje vamos contar com a participação de Hélder Amaral. Muito boa noite, Hélder. Vamos começar com um cartão amarelo para o brincar ao futebol. Quem é que tem estado a brincar ao futebol? Boa noite, André. Saudações linhas lá para casa. Temos andado, não todos, eu diria todos, porque eu acho que não podemos excluir ninguém, embora haja responsabilidades diferentes e há até uma hierarquia de responsabilidades. O que é que eu estive a ver? Estive a ver, há um estudo de uma empresa credível, vale a pena fazer publicidade, que faz uma avaliação dos direitos televisivos e tem as 5 primeiras ligas, nomeadamente a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha. E quando olhamos para aquilo que geram em direitos televisivos estas ligas, nós não podemos ficar irritados como nós perdemos uma oportunidade. Como é que Portugal deitou pela janela uma oportunidade de copiar os melhores modelos. Nós andamos sempre a dizer que é sempre mais fácil e mais barato copiar e também é inovar. Quando se copia ideias dos outros, também é uma forma de inovar. É mais barata aprender com os erros dos outros. E nós temos ligas que compram bem, conseguem ser competitivas, que têm os melhores jogadores, têm as melhores equipas, que ganham com regularidade. Olhos para a Espanha, o nível da Liga dos Campeões, olhas para os finalistas, normalmente são italianos, ingleses, franceses, e portanto, depois temos um país que é campeão da Europa, com uma liga que tinha tudo, porque não somos um país pequeno, nós somos um país médio à dimensão europeia. Esta história de Portugal é um país pequeno, é um erro. Nós somos um país médio, portanto aqui não vale a pena andarmos a lamentar. É evidente que nós temos uma narrativa feita por muitos comentadores, por muitos ex-jogadores, eu vejo nas televisões, que é sempre este discurso que tem a proteção de alguém. Tem a proteção, tem uma marca, mais uma vez, é sempre o mesmo, é o Sport Lisboa e Benfica. Porquê? Porque só a Primeira Liga Inglesa gerou em direitos televisivos 200 milhões. Ora, 200 milhões é aquilo que o Benfica aspira, deseja e sonha e ainda não atingiu nas vendas. Ou seja, a última equipa da Liga Inglesa tem mais dinheiro que os clubes portugueses todos juntos de direitos televisivos. Significa o quê? Significa aquilo que a Liga Inglesa está a fazer, a comprar. E é neste momento, tirando a chinesa, aquela que mais investe, que compra quem quer, quando quer, e isso faz com que tenha uma liga muito competitiva, tal como a espanhola, que depois tem, obviamente, retorno, porque como conseguem ter públicos a nível global, marcas globais, que depois vão elas próprias também valorizar o espetáculo e valorizar a marca. Se repararem quanto custou o Chelsea ao Abramovich, ao russo, ou o Abramovich, ou o Manchester United, e forem ver hoje, que há um estudo que também faz a avaliação das ligas, quanto é que elas valem hoje, percebe-se o que é que se gerou de mais-valia, o que é que aqueles compradores tiveram de mais-valia. Isso acontece porquê? Porque o futebol lá não tem os problemas que nós temos. Tem regras claras, tem arbitragem com competência, tem fair play. Ou seja, fazem nestas ligas aquilo que nós dizemos, mas não fazemos, que é ter futebol de verdade, disciplina de verdade, organização profissional e olhar para este setor como uma verdadeira economia, que gera muito emprego, gera muito retorno. E mais uma vez, nós tivemos um clube que tinha a obrigação, pela sua dimensão e pela sua história, de ser a locomotiva, de ser o primeiro a dar o passo, e que não olhasse só para si mesmo, não fosse egoísta, não olhasse apenas para o seu umbigo e não contribuísse para que o futebol em Portugal seja que salve-se quem puder. E aqui obviamente a Liga também tem uma responsabilidade, porque eu acho que houve de facto esse erro crasso do Benfica ter querido antecipar-se a tudo e a todos, convencido que ia fazer o melhor negócio, que ia esgotar a capacidade de mercado, negociando os seus direitos desportivos, e ao fazer isso quebrou o consenso que era necessário para fazer a negociação conjunta. Quem é que ficava a ganhar com esta negociação conjunta? Os pequenos clubes. Que obviamente com a dimensão dos 3 grandes e com aquilo que são as marcas dos 3 grandes, os pequenos clubes também iam ter uma fatia maior. E foi o consenso que estava mesmo a ser trabalhado naquela altura. E porquê é que eu lamento? Porque eu não sei, eu gostava de dizer aos presidentes dos clubes pequenos que de facto também têm que se dar ao respeito. Preferem ter jogadores emprestados, ficarem vassalos, ficarem dependentes de um poder hegemónico de um clube, ou preferem às vezes serem menos solidários? Quer dizer, já acabou a época do feudalismo. Libertarem-se, preocuparem-se com os seus verdadeiros clubes, com o interesse das suas coletividades, das suas instituições, e conseguirem dizer às vezes
não chega. Para quê? Para que obrigar os três grandes, e aqui, porque a seguir o Sporting faz o que tinha que fazer, que é negociar também os seus direitos, e o Porto a mesma coisa. Só que a diferença entre a capacidade negocial desses três grandes para um Tondela é abissal. Agora, o Tondela, estou a dar o exemplo do Tondela, porque eu estava no Moreirense, ganhavam mais sendo vassalos do Benfica para ter um ou outro jogador emprestado, ou ter dito, não senhor, isso tem que ser na Liga, os direitos têm que ser centralizados porque ganhamos todos. Não precisavam de depender. Agora, tínhamos uma Liga mais competitiva, ganhava o futebol. Tínhamos uma Liga, porventura, a apostar nos jogadores portugueses, tantos na formação que se perdem, ganhávamos todos. Ou seja, era uma forma de nós estarmos a competir, salvaguardadas as distâncias, que são sempre, com uma Liga Alemã, que é muito menos apelativa, estaríamos na peugada do que se faz em Espanha, do que se faz em Inglaterra, estaríamos hoje com uma capacidade de aquisição maior, com uma capacidade, não tínhamos clubes intervencionados, não estávamos todos aflitos com os fair plays, portanto, andamos a brincar no fundo ao futebol, ou seja, isto estava ali, algo que tinha sido trabalhado, que havia expectativa, que era racional, porque foi isso que as outras ligas fizeram, mas alguém tem dúvida que o Real Madrid ou o Barcelona não precisam do Eibar para nada? Ou do Málaga? Mas porquê é que a Liga conseguiu pôr à mesa todos os clubes? Estes erros que cometemos, este egoísmo primário, que às vezes, porque parece que há uns clubes que só se interessam com o seu próprio umbigo, com o seu próprio resultado, e que procuram de forma terceiro-mundista, porque e depois é pena, porque depois são os clubes que se dizem, estamos 10 anos à frente, somos uma marca internacional, até queremos ir gerir clubes em Inglaterra, mas depois, na prática, no concreto, todas as ações são de clube que não respeita nem a sua história, nem a sua dimensão, porque acho uma pena, porque aqui alguém quebrou o consenso. Eu não sei exatamente o que se passou na Liga, mas sei o que aconteceu na realidade. Na realidade, o Benfica veio com uma circunstância negociar sozinho e dizer fizemos um bom negócio. Convencido até que os outros clubes não fariam melhor. E foi. O Sport fez, de facto, o melhor negócio, mas ainda assim eu não fiquei satisfeito porque eu acho que deviam ser todos. Deviam ter pensado no futebol português. A Liga devia ter tido capacidade, os clubes deviam ter tido a capacidade de, nesta matéria, gerar consenso. Olhem para os números, os números são avassaladores e talvez nunca mais vamos chegar ao nível de uma Liga Espanhola, ou de uma Liga Inglesa, ou até de uma Liga Francesa, porque temos essa capacidade, honestamente temos essa capacidade, porque tivemos um clube há pouco tempo que ganhou 2 taças de 2 Ligas dos Campeões, compara bem com a Itália, compara bem com a França, e a verdade é que estamos hoje com esse clube intervencionado, e com uma liga que compra jogadores em fim de carreira, que com 10 milhões já é uma loucura, mas isso tudo tem uma solução, é não darem cabo de futebol. Por isso, uma oportunidade perdida e avançamos, entretanto, para o próximo cartão. Cartão verde para o estágio do Sporting na Suíça, 4 jogos realizados e a oportunidade de integrar os reforços já contratados. É um cartão verde com duplo sentido. Verde porque ainda está tudo muito verde, ainda é preciso maturar e amadurecer um conjunto de princípios, acho que... Mas se há estágio, e eu digo isto porque eu não sou como qualquer adepto sportinguista, gato escaldado, não é? Nós estamos a olhar para a época anterior, assim, aquisições eram muitas, eu confesso, eu mandei mensagens aos meus amigos, temos uma equipa arrebatadora e depois não se confirmou. Eu acho que dessa vez, tenho dito e vou repetir, parece que as coisas foram feitas com mais critério. Ou seja, nós finalmente aprendemos com os erros, era mais fácil de facto não os ter cometido, mas isso acontece. O que eu vi foi, aquilo foi um verdadeiro estágio. Testamos modelos, eu vi que testamos vários modelos, e quando se testam vários modelos é exatamente isso, é um teste, é tentativa e erro, não é? Tenta, se não funciona, repete ou muda. Testou-se os jogadores em várias posições. Portanto, aquilo foi, de facto, é evidente, podíamos fazer tudo isto em segredo e não mostrar, não dar os jogos, mas isso ficaríamos todos a perder. Eu prefiro ter esta sensação, que pode ser, em alguns casos, de apreensão, e eu acho que nós acho que nós recuamos, mas não foi para recuar, foi para ganhar balanço. Nós ganhamos balanço. Cuidado, nós estamos a ganhar balanço e não foi propriamente o recuo. Quero pensar que assim é. E porquê? Porque, por exemplo, no jogo, não neste jogo, este jogo foi, eu gostei do jogo. Acho que o resultado justíssimo, podia ter dado empate. Foi o melhor jogo a nível exibicional do Sporting, apesar da derrota? Foi onde estivemos mais consistentes. Eu não direi isso, porque eu espero que a equipa dê mais, acho que os jogadores vão dar muito mais, mas já se notou com o outro jogador, já está mais solto, já se libertou e por isso individualmente houve coisas positivas. O jogo anterior era um jogo que o resultado podia ter sido melhor.
o resultado só não é bom porque nós cometemos erros. Há um erro do Guarda-Redes, há um outro erro de Geraldes, porque senão o jogo teria sido ganho e estaríamos porventura iludidos com o resultado. Ou seja, o resultado tinha sido positivo e estávamos iludidos, a exibição foi pior, os erros foram também mais evidentes. Erros estes que são erros normais de pré-época, de carga física, de falta de entrosamento. Sobretudo erros individuais também. E por isso mesmo, os jogadores não estão ainda... Primeiro não estão, nós porventura que vivemos de fora estamos com a sensação de que tem que correr bem. Os jogadores estão também desprendidos a fazer no fundo as suas exibições de forma mais para o treinador, mais para se adaptar aos colegas, propriamente para o público em geral e para os adeptos, e, portanto, teve esse pequeno problema. Agora, teve, desde logo, muitos adeptos, ou seja, os adeptos não dilapidaram e estão muito convictos do caminho que está a ser feito. Teve uma contratação que eu considero, pelo que vi, mais uma com sentido, que é o Acunha, vem preencher um lugar onde nós não jogamos há muito tempo com um extremo puro, esquerdo, e portanto se vem preencher esse lugar, acho que vem dar uma capacidade de municiar o ataque, quer seja com base de ossos, quer seja num outro modelo de contra-ataque, jogar no espaço, que é o caso do Nubiá, que se mostrou com as capacidades que nós esperávamos, rápido, forte, já com vontade, já bem entrosado. Já com gol também, 2 golos marcados. Temos um problema ainda nas laterais, mas lá está, para quem viu Coentrão não desiludiu, ou seja, antes pelo contrário, promete. Mathieu também não desiludiu, promete. Para surpresa minha, temos um capitão novo e um nosso da formação que regressa, o nosso central, o Tobias Figueiredo, que nós víamos com alguma dificuldade. Eu gosto, para além de ser meu conterrâneo, eu gosto do Tobias Figueiredo. E tive muita pena, porque na época em que ele jogou, normalmente quando entrava com a equipa já a perder, ou quando o resultado já não era favorável, muitas vezes não tinha azar, porque eu era expulso, porque encontrava sempre já a equipa em perda. Eu acho que é muito bem, e pelo que eu vi do treinador, diz que gostou da exibição dele, acho que ele merece essa oportunidade. Agora começar uma pré-época, não será um titular absoluto, mas está uma boa alternativa, porque eu acho que ele tem qualidade, é tímido, precisa de se libertar, e se calhar por isso mesmo a braçadeira de capitão também lhe dá um outro enquadramento. E, portanto, o Guarda-Redes foi uma belíssima surpresa para quem não viu os jogos da equipa B. Porque para quem vê os jogos da equipa B não é surpresa nenhuma. Pedro Silva é excelente Guarda-Redes. Eu vejo os jogos da equipa B, sempre fui fã do Pedro Silva. E, portanto, pela idade percebi que não seria testado porque ainda é jovem. Os Guarda-Redes têm uma maturação diferente dos outros jogadores. E também recebeu elogios de Jorge Jesus. Só podia. Ele faz uma exibição fantástica. E, por isso que eu digo, como a maturação dos Guarda-Redes demora mais tempo, mas lá está, as condições à partida são excelentes. E depois temos uma contratação que é cara para a dimensão do futebol português, como eu dizia, e para o Sporting, que é o Bruno Fernandes, mas que quando há um jogador que, mesmo quando está menos bem, nunca chega a jogar mal, significa que tem qualidade intrínseca. E, portanto, eles mancam numa posição ou noutra posição, consegue dar condições, consegue dar sinais que será um jogador de grande qualidade. E depois temos aqueles que esperamos um pouco mais. Eu espero muito do Alan Ruiz, acho que ainda falta trabalho porque eu acho que ele talento tem. O que é que falta? Perceber que a velocidade é outra, a entrega é outra, menos falta. Só há pouco tempo de lesão, menos falta. Ou seja, preferimos aquele que acabou a época passada, que estava a dar sinais que iria pegar. E, portanto, se isso acontecer, eu acho que apesar dos resultados, do ponto de vista do adepto, não são motivadores, porque queremos sempre ganhar, e isso também é bom, mas do ponto de vista do trabalho feito, se for olhado com serenidade, nós temos, de facto, bons sinais. Estaríamos a ser completamente aniquilados na imprensa se não tivéssemos tido a sorte, no nosso caso, azar para eles, de uma derrota copiosa do Benfica com o clube do Young Boys. Eu lembro uma vez, ainda não havia quase televisão, tinha que se ver os relatos na rádio, e eu nunca me esqueço daquele jogo para as ligas europeias, já não me lembro se era para a Taça das Taças, que na altura existia, ou para a Liga dos Campeões, que era o Sporting Young Boys, que demos uma caqueirada no Young Boys. Eu sei que já não é a mesma equipa, mas nunca mais esqueci o nome da equipa, porque foi um jogo que me deu muito gozo a ouvir pela rádio, que cilindramos, e o Benfica perde 5. Leva 5, e portanto estaríamos já todos, teríamos programas de televisão a dizer que o Sporting está igual à época passada, que o Jesus não sabe formar equipas. Houve umas tentativas, antes do Benfica ter perdido 5-1. Depois disso,
Parece que, afinal, a nossa pré-época já foi razoável e, por isso, eu digo, nós não nos podemos deixar levar pela narrativa dos adversários, nem nos podemos autoflagelar com as críticas dos outros. Nós temos que nos concentrar, como disse o Presidente, e bem, no nosso trabalho, porque no final, nós não somos avaliados pelas críticas dos outros. Vamos ser avaliados por resultados que conseguimos. E, portanto, o melhor é fazermos o trabalho que estamos a fazer com confiança, e aqui é o meu apelo para que os adeptos tenham paciência, que isto vai correr bem. Seguimos para mais um cartão verde para os bem absolvidos. Creio que está a falar, obviamente, de Bruno de Carvalho, que foi absolvido pelo Conselho de Disciplina das 2 participações movidas pelo Benfica. Eu acho que isto está a passar, como se está a misturar a pré-época, a chegada do jogador, a saída dos jogadores. Não sei se é estratégico ou não. E depois, assim, no meio, saem umas decisões que parece que estavam todas à espera. Não, eu acho que é uma tentativa da nossa disciplina ir limpando o cadastro no meio de aquisições de jogos da pré-época para ver se isto passa de fininho. E eu quero fazer um alerta, que é, primeiro, para olharmos bem para o que está a acontecer. Desde logo, o crime original, as queixas. Felizmente se provaram que não fazia sentido nenhum. Eu espero que na próxima época este tipo de queixas, esta monitorização sistemática do que diz um presidente, diz um delegado do clube, e automaticamente apresentar queixas quando a ofensa nem sequer é terceira ou não fazem sentido, tem que acabar. Para quê? Para podermos ser até mais exigentes com a disciplina, porque senão também começam a ter N processos. Acho que devia haver quase uma figura que é a litigância de má-fé. Quem faz uma queixa e a queixa não faz sentido é penalizado. Para além de ser... Porque aquilo que o Presidente disse, podemos dizer que do ponto de vista da urbanidade, da convivência, foi uma frase agressiva. E num país de grandes costumes que está pouco habituado a ver frontalidade e a ver este combate mais duro, choca. Mas não ofende. É chocante, mas não é ofensivo. E, portanto, fazer queixa apenas e só para entupir a disciplina não faz nenhum sentido. Mas há um outro episódio. E por isso bem absolvido o Presidente do Sporting, bem absolvido pelas queixas feitas pelo campeão das queixinhas, e que aprenda com isto para perceber que não vale tudo. Porque isto depois retira espaço para aquilo que é essencial. Como também é bom nós vermos como é que o Porto foi absolvido no apito final. Apito final esse que tem algumas escutas que envolvem o Presidente do Benfica. E por isso é que eu digo, vamos aqui absolver, depois metemos no mesmo saco e não se passa nada. E eu espero, porque temos um outro dossiê, que é dos e-mails graves, em que deve haver uma luta titânica para aniquilar não o conteúdo dos e-mails, mas os próprios, ou seja, copiar aquilo que aconteceu no apito final, que é nós devemos dar cabo, anular a prova, os meios de prova, para depois dizer que afinal isto não julga nada. Porque já foi tentado no passado, e por isso é que eu acho que é bom ter atenção, é bom se o resto da imprensa não investiga, não reaviva a memória do que aconteceu no apito final, porque é que chegou aqui. Porque é que aquela reunião do Conselho sem o seu Presidente, com o abandono de pessoas, com atas feitas para um lado e para o outro, que foi, parece, um encomendado, eu não vou agora aqui recuperar todo o historial, mas acho que valia bem para fazermos essa recuperação para que o erro não se repita. Porque eu acho que pode haver uma cópia do que aconteceu no apitorado para o caso dos mails, que é atacar os mails e a sua origem para não servir de meio de prova, para depois permitir a não penalização posterior. E, portanto, isso às vezes também há muito ruído, e por isso é que eu acho que o futebol português precisa, desta vez, como eu costumo dizer e vou repetir, considerar isto o ano zero. E que a partir de agora, doa a quem doer, aconteça o que acontecer, para ser investigado tudo até às últimas consequências. Penalizar quem prevaricou ou penalizar quem fez acusações infundadas e injustas. Para mim, me dá igual. Eu não quero é que a época comece, voltar a assistir a árbitros a dizerem que os seus colegas funcionam, parecem slots machines, como moedinha funciona, sem moedinha não funciona, parecem máquinas de casino, que é preciso cortar o cordão umbilical quando a gente já faz a barba, e ainda tem cordão umbilical, portanto parece-me algo estranho, que são alimentados aqui, e portanto tudo isto não pode passar em claro. E nós não podemos, no meio depois de uma pré-época qualquer, olha, afinal aquele processo, que já ninguém se lembra do que é que foi absolvido. E, portanto, isto não pode ser assim. Isto precisa de transparência, precisa de profissionais, precisa de verdade, precisa de justiça, precisa de rigor. E por isso é que eu acho que vale a pena, nem que seja a Sporting TV, fazer esta recuperação do tempo, este esforço de memória para alertar, que é para não cometermos erros que aconteceram noutros processos parecidos. Próximo cartão verde para o aniversário da Sporting TV.
Lá está, estou aqui a pedir à Sporting TV. Eu tenho enormes expectativas da Sporting TV, confesso. Tenho para já uma enorme honra, uma enorme alegria, faço um esforço sempre que posso e saio daqui com a alma cheia porque estou em casa. E assim é o verdadeiro útero, esse colinho é bom. Estamos em casa, é um colinho que eu gosto, de estar em casa. Estamos com a família. E eu disse há dias que, de facto, a Sporting TV é uma lança de verdade no meio de tanta mentira, mas é muito mais que isso. Eu acho que, tal como o Jornal do Sporting, o Sporting tem, felizmente, tradição nessa matéria, é o jornal mais antigo do clube, tem uma televisão que não foi a primeira, mas não tem que ser a primeira, tem que ser a melhor. Eu tenho um enorme carinho pela Sporting TV. Porquê? Porque eu não estou sistematicamente em Lisboa. E eu sinto-me sempre próximo, sempre em casa, quando ligo a Sporting TV, esteja eu onde estiver, e agora já se pode ver em vários sítios, porque é a forma de nós bebermos e vivermos o Sporting, alimentarmos o Sporting, fazer aquele novo slogan Sporting é feito de ti, também é feito através da Sporting TV. Eu adoro o programa dos núcleos, porque eu acho que isso é o verdadeiro Sporting, a verdadeira alma sportinguista a funcionar, é o grito de leão espalhado pelo país. Acho que eu não fazia a menor ideia que eram tantos, tão organizados, com um sportinguismo que transborda. Com muitas histórias para contar. Com gente que sofre com uma distância, porque quem está aqui perto do estádio é mais fácil ver um jogo. Imagina que é que isto em Bragança. Rever os nossos antigos atletas, que passam aqui sistematicamente, as modalidades, jogos que não veríamos, quer dizer, quem é que se lembrava de ver um jogo do Sporting de uma modalidade que não é tão apelativa, estou a excluir o futsal que dá noutros canais, o próprio hóquei, e que conseguimos ver pela Sport TV. E, portanto, acho que a Sporting TV tem uma responsabilidade enorme. Eu acho que é mesmo o fator decisivo para o crescimento do clube. É decisivo para que o Estado mantenha aquela alma e aquela áurea, porque também transmite jogos, e é fundamental para a dimensão do clube em termos de modalidades, em termos daquela parte menos visível do Sporting. Há uma parte do Sporting que quase ninguém conhece, que ninguém vê. E essa parte, se somarmos à parte mais mediática, dá uma dimensão completamente diferente do clube. E essa dimensão é dada pela Sporting TV, portanto, os meus parabéns ao projeto, os meus parabéns pelos todos os profissionais que têm tido, desde logo, aqueles momentos, o país inteiro, os sportingistas viram a inauguração do pavilhão, que de outra forma ou iam, ou tinham acesso ao convite ou não viram, e, portanto, também chegou lá esse orgulho a casa. A própria gala e muitos dos jogos que se repetem e permitem ainda por cima fazer isto no recanto do lar, que é de vez em quando voltar atrás e rever programas e permite-me a mim ser hoje um sportinguista mais conhecido, que eu já estava farto de gritar sozinho lá em casa, agora já tenho mais adeptos e portanto isso também eu devo à Sporting TV, o meu muito obrigado e parabéns. Seguimos para o próximo cartão, também Alverde, para o futebol de salto alto, a Seleção Portuguesa de Futebol Feminino, que se estreou hoje no Europeu de 2017. Lá está, é a primeira vez. Cá está um país de média dimensão, que andava arredado nesta parte, lá já havia, era estranho, eu disse assim, porque é que os americanos vão ser bons nisto, que no resto do futebol não são, e depois percebemos que de facto há trabalho, estas coisas fazem-se com tempo, com apostas. Percebi que havia jogadoras portuguesas muito apaixonadas pelo futebol, que jogavam em ligas internacionais e que regressaram, e pela primeira vez Portugal chega a uma fase final. Eu acho que aqui sim o resultado não interessa muito, porque o caminho vai-se andando e não vale a pena termos expectativas. Isto não é ver chegar e vencer, isto demora tempo. Há países que fazem isto há muito mais tempo. Felizmente, lá está, o Sporting deu o seu contributo, tendo o futebol feminino como uma das suas principais modalidades, pô-lo a jogar sem medo no estádio, e o público correspondeu. Espero que isso aconteça mais vezes e que as pessoas adiram. A Sporting teve um papel fundamental na transmissão de muitos jogos, na divulgação da nossa equipa. Pelo primeiro ano tornamos-nos uma potência, mas é bom vermos que há um outro clube que é o Braga, há vários, mas como foi o nosso adversário, já com jogadoras estrangeiras, com muita capacidade, muitas delas de seleção também, e portanto eu acho que Portugal também aqui, quer dizer, hoje que a mulher ganhou um papel central, já o teve, eu costumo dizer que a mulher é aquilo que falta em tudo, citando pessoa, e portanto a mulher tem um papel central também no futebol. Ele é de salto alto, a Federação tem uma campanha muito engraçada, falando não é para meninas,
Mas é de facto um futebol diferente, tem que ser entendido como sendo diferente. Agora, é também uma forma de Portugal começar a estar nas competições internacionais, de o Sporting poder também aí ganhar títulos, e está a ganhá-los, e porventura, nessa componente que é maioritária, que são as mulheres, nós íamos ganhar adeptos e sócios e simpatizantes para o Sporting, mas ainda assim os parabéns hoje são para a Federação Portuguesa. Muito obrigado, Hélder Amaral, pela sua participação neste juízo final. Obrigado por ter estado mais uma vez connosco. Continuo com a Sporting TV.